com o propósito de ampliar o reino de Deus com uma comunidade de crentes comprometidos com a palavra de Deus, em que o fundamento principal é a pessoa de Jesus Cristo, e divulgar para as pessoas a melhor notícia. Pode pôr aí, né? Que Jesus Cristo é o único Salvador. Talvez sejamos muito poucos, mas para Deus, Deus começa grandes coisas com pequenas coisas. E por que fazemos isso? Não importa qual a parte do seu compromisso você queira focar na sua vida cristã. Quando nós olhamos para as Escrituras, vemos que tem um foco, uma urgência, que é a evangelização do mundo. Por exemplo, se nós pensarmos no cristianismo como um estilo de vida, de amor, a Bíblia vai nos dizer que o amor está sempre disposto a fazer o melhor pelas pessoas. Agora, se nós amamos as pessoas, precisamos falar para elas de que Deus tem a solução para as suas vidas. Não a solução financeira, não a solução emocional, mas a solução de escaparem do inferno e de desfrutarem da alegria de Deus. Se nós pensarmos no cristianismo como um estilo de vida que obedece aos mandamentos de Deus, então nós vamos olhar para a Bíblia rapidamente e ver que a Bíblia vai nos dizer que devemos fazer discípulos que buscam se parecer com Jesus. Se nós pensarmos no cristianismo como uma vida de alegria e satisfação, a Bíblia vai nos dizer com muita clareza que mais bem-aventurado é dar do que receber. Que aqueles que levam a Cristo outras pessoas desfrutam da alegria para a glória de Deus. Se pensarmos que o cristianismo tem como objetivo encher esse mundo com a presença, com a glória de Deus, a Bíblia nos diz que Deus é glorificado quando damos muitos frutos. Que a incredulidade é a raiz de tudo que desonra a Deus. Se pensarmos no cristianismo como uma força de mudança social e de justiça, a Bíblia vai nos dizer que sem a graça salvadora no coração humano, o mundo vai afundar no pecado, na imoralidade e na decadência. Se pensarmos no cristianismo como a demonstração do poder do reino, a Bíblia vai nos dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. E que é essa grande demonstração do poder de Deus se revela quando Satanás é amarrado, sua força é destituída na vida dos incrédulos, e pelo poder do Espírito Santo, isso gera uma fé salvadora, tirando essas pessoas do poder das trevas. Em outras palavras, não importa qual seja o foco que demos para o cristianismo, o propósito final sempre será o evangelismo. Observando as Escrituras, vemos que isso é urgente. Deus tem demonstrado cada vez mais de que não pode existir cristianismo autêntico sem o senso de urgência no evangelismo. Não seremos crentes fiéis e obedientes, a menos que haja em nós um desejo e um esforço para dizer aos incrédulos a respeito de Deus, do pecado, de Cristo, da fé, da esperança que o Espírito Santo dá e que transforma o coração. Creia, meus amados, se estivermos alinhados com os propósitos de Deus, o Espírito Santo mesmo dará as palavras certas para que possamos levar as pessoas a Jesus Cristo e para a salvação eterna e gloriosa dele. Amém. Tornar Cristo conhecido, levar as pessoas a confiar nele, a segui-lo como único Senhor e Salvador, é um trabalho tão variado quanto de pessoas envolvidas. É tão rico e profundo como a verdade de Jesus. Nosso trabalho como pastores não é pressioná-los a seguir um molde, um programa para falar de Jesus. Pelo contrário, nosso trabalho consiste em inspirá-los
a partir dos fundamentos das Escrituras, a confiar no poder do Espírito Santo que habita em você. Nosso trabalho é que cada crente compreenda que é um discípulo, um ministro, uma testemunha de Cristo no mundo. Cada um de nós. Por isso estamos aqui hoje. Por isso nos reunimos. Por isso queremos chamar outros, brasileiros, portugueses, belgas e quem vier. Porque quem vai trazer o poder para convencer o coração é o Senhor, é o Espírito Santo. Por que fazemos isso? Observe com atenção. Existe um terreno comum, tanto para crentes como para incrédulos. Todos nós queremos ser felizes. Eles podem estar à procura da felicidade no caminho largo, enquanto nós estamos no caminho estreito. Mas não há dúvidas quanto a isso. Todos querem ser felizes. Todos querem alcançar satisfação. Todos querem alcançar realização e alegria. Mesmo aqueles que estão dispostos a arruinar suas vidas nas drogas, no álcool, estão, na verdade, tentando minimizar a dor em suas vidas. E todos nós estamos num terreno comum. Quando olhamos para a Escritura, encontramos uma pergunta inquietante. Você sabia que Deus ordena que sejamos felizes? Por que essa questão é importante? Por que essa questão é inquietante? Porque a maioria das pessoas hoje em dia deseja ser feliz, mas ela não se encaixa tão bem com uma ordem que está sendo dada. No entanto, a questão é fascinante, porque a maioria das pessoas nunca ouviu ninguém dizer isso sobre Deus. A grande maioria. E não há como negar que isso cria uma tensão, porque Deus é uma autoridade, e as pessoas não gostam de autoridade. Mas Deus usa a sua autoridade para comandar nossas vidas, de modo que sejamos felizes. E aqui está a atenção. Somente o Espírito Santo pode superar essa tensão e levar as pessoas a encontrar sua felicidade num Deus que tem autoridade absoluta sobre nossas vidas. A evidência bíblica é clara. Salmo 37, verso 4, vai nos dizer: agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que é agradar-se? Agrada-te significa ter prazer, ou seja, quando Deus se torna o nosso deleite, nosso prazer, nosso agrado, aquilo que satisfaz a nossa alma, tudo ganha sentido. Há certamente muitos textos na Bíblia, onde somos convocados a nos alegrar e agradar-nos em Deus. A mensagem do Evangelho, entretanto, não é centrada na nossa felicidade pessoal. Infelizmente, muitos pregam isso. Deus quer você feliz, mas a sua felicidade vem primeiro da obediência a Deus. Isso está errado. Isso está errado. A mensagem do Evangelho se centra na glória de Deus. A mensagem do Evangelho se centra na santidade de Deus. E quando nós vivemos para a glória de Deus, nós alcançamos a verdadeira felicidade. E a melhor notícia é de que não há conflito entre a nossa felicidade e a santidade de Deus. Veja, por exemplo, Salmo 16, verso 11. Vamos ler juntos comigo a uma só voz, por favor? Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. É isso que as pessoas buscam e que Deus deseja dar. Plenitude de alegria e prazer eterno. O Evangelho de Cristo traz isso ao ser humano, quando ele se rende ao Senhor. E é por isso que nós precisamos compartilhar com as pessoas essa mensagem. Nós precisamos dizer a elas: Deus quer guiar a sua vida, Deus quer dirigir a sua vida, Deus quer fazer a sua vida ter sentido, de tal modo que a sua vida venha ser de fato vida. Venha desfrutar de fato a alegria eterna. Por isso eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia
em Isaías 43. Porque a nossa meditação hoje é em cima desse texto. Porque eu quero pensar com vocês nessa alegria no propósito de Deus. E Deus cuida de seu povo. E o texto que vamos ler, em Isaías 43, fala do amor, do cuidado de Deus para com seu povo, porque Ele nos criou para a sua glória. Isaías 43, de 1 a 7, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito para te resgatar, a Etiópia e Seba em teu lugar. Visto que és precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu te amo, darei pessoas por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e que formei e fiz. Queridos, esse texto serviu, deixa aberto sua Bíblia, por favor. Esse texto serviu de consolo para Israel. Os judeus se afastaram de Deus. Eles decidiram viver a sua vida sem Deus. E o resultado qual foi? Você pode ler lá, no segundo livro de Reis, no segundo livro das Crônicas. Você pode ler em Jeremias. Houve a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, veio morte, fome e um duro exílio. Quando os judeus chegaram à Babilônia, eles compreenderam que tudo que estavam vivendo era resultado do pecado, resultado do abandono ao Senhor. E aí as palavras do profeta Isaías começaram a tomar sentido. Mas encontramos nessas palavras um amor profundo de Deus pelo seu povo. E hoje nós estamos diante de um mundo que cada dia mais se afasta do Senhor. A missão da igreja é anunciar o evangelho que salva, o evangelho que restaura o ser humano. E encontramos aqui nesse texto a razão principal por que precisamos anunciar o evangelho bendito e as boas novas que salvam. Porque Deus nos criou para a sua glória. Amém. E por que temos que fazer isso? Eu vou dar 3 razões nessa tarde. Por que temos que fazer isso? Primeiro, porque a queda nos destituiu da glória de Deus. A queda quebrou. Deus nos criou para a sua glória. Mas o pecado, quando entrou, ele destruiu isso. Quando falamos do Evangelho das Boas Novas, nós temos que começar citando Romanos 3:23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse pequeno versículo mostra a raiz de toda a infelicidade e tristeza que acompanha a raça humana. Quando Adão caiu, toda a raça humana foi afetada pela sua desobediência. Por que a miséria? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por que há drogas? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por que a corrupção? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por que a fome? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por que as pessoas se matam? Porque elas se suicidam? Porque elas destroem suas vidas? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Segundo o texto bíblico, todos estão afastados da justiça de Deus. E diante do tribunal divino, ninguém vai poder se justificar. Pelo contrário, diante de Deus, a consciência humana nos remete à culpa, pois somos pecadores.
Por isso nenhum pecador pode suportar a presença de Deus. Por isso que Adão foi expulso do Éden. Como não há justiça em nós mesmos, a queda nos privou da glória de Deus. A glória de Deus significa a glória que está na presença de Deus. E aí, como disse Jesus em João 12:43, que os seres humanos preferiram a glória dos homens à glória de Deus. E enquanto o ser humano insistir a buscar a glória humana, viverá assim, infeliz, insatisfeito e sedento, buscando sempre uma falsa esperança, uma glória passageira em relação à verdadeira glória. Segundo lugar, porque precisamos restaurar a centralidade da glória de Deus. A glória de Deus, sua grandeza, sua excelência, seu poder, sua beleza, sua sabedoria, sua bondade, valor e perfeição precisam ser restaurados em nossa vida. A glória de Deus é o tema central das Escrituras. O apóstolo Paulo podia muito bem destacar isso entre os judeus quando pregava o Evangelho, porque eles conheciam o Antigo Testamento. Mas hoje, quando nós falamos da glória de Deus, as pessoas não têm a mínima ideia do que significa isso. É por isso que Paulo, lá no livro de Atos, quando estava entre os gregos no Areópago, lá em Atenas, começando a enfatizar a liberdade gloriosa da soberania de Deus, antes de chegar à obra de Cristo, ele disse: tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém. Era como se antes de apresentar a Cristo, o apóstolo precisasse dizer: atenção! Deus não é como essas imagens que vocês estão vendo. Deus não fica preso num templo esperando as pessoas chegarem a Ele. O Deus a quem anuncio é livre, é soberano, é criador, é eterno. Por isso, nós, amados, precisamos restaurar a centralidade de Deus na nossa pregação, pois assim a obra de Cristo será compreendida. Não podemos apelar apenas para o egoísmo das pessoas e esperar manter puro o Evangelho. Muitas vezes o Evangelho é apresentado apenas como um título, salvação pessoal, onde tudo mais é deixado de lado. Se o pecado nos afastou da glória de Deus, então a primeira coisa que precisa ser reconstituída é a comunhão com Deus. Não somos salvos para ir para o céu, somos salvos principalmente para viver para a glória de Deus. Amém. E finalmente, porque somente vivendo para a glória de Deus é que a nossa vida ganha sentido. Nossa realização está ligada diretamente à glória de Deus. Se Deus é o Criador do universo e de tudo quanto existe, nós cremos nisso, não podemos viver uma vida com um propósito diferente daquele que Deus nos criou. Por exemplo, você não corta uma árvore com uma faca de serra. Não é verdade? Você não corta uma árvore com uma faca de serra. Você corta uma árvore com um machado. Por quê? Porque o machado foi feito para isso. Da mesma forma, nós fomos criados para a glória de Deus. Não fomos criados para juntar riquezas. Fomos criados para a glória de Deus. Não para juntarmos coisas. Fomos criados para a glória de Deus, não para buscarmos sucesso pessoal ou coisas humanas. Coisas que mudam a cada temporada. Hoje é moda, amanhã não é. Se sabemos a razão pela qual fomos criados, então nós temos uma esperança bendita. Não estamos aqui por acaso. Não somos um acidente de percurso. Talvez, seu pai ou sua mãe tenha dito: poxa, você nasceu por um acidente. Talvez. Mas mesmo que seu pai ou sua mãe tenha dito isso, você foi um acidente, Deus lá do céu diz: não há acidentes para mim. Todos que nascem com um propósito. E você nasceu para a glória de Deus.
Você nasceu para a glória de Deus. Essa é a razão porque proclamamos a boa nova de Jesus. Porque queremos que as pessoas ouçam a bendita e maravilhosa mensagem da cruz e, crendo nela pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, recebam o perdão dos seus pecados, desfrutem a alegria duradoura e profunda de uma vida que vive para a glória de Deus. Eu quero terminar observando Isaías 43:7, que é o último versículo que lemos aí. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e que formei e fiz. Deus criou os seres humanos para a sua glória. Isso inclui a mim, inclui a você, homens, mulheres, crianças. Ele nos fez, Ele nos deu uma personalidade, uma vida, um jeito de ser, desde o ventre da nossa mãe. Nossa vida não é um acidente, não é consequência de mutações aleatórias evolutivas. Deus nos criou com um propósito elevado, Deus nos criou com um propósito nobre, de modo que nós somos únicos. Até mesmo no corpo podemos refletir esse aspecto da glória de Deus, que nenhuma outra criatura, em nada, ninguém pode refletir. Somos como um cristal único, e a razão que existimos é apenas essa. Pode pôr, Natan, aí? Caminhar na luz da glória de Deus, de tal maneira que os seus raios e cores reflitam para além de nós, de modo que outros fiquem admirados com Deus. Esse é o objetivo. Portanto, meu amado, não busque em sua vida outro sentido ou propósito, porque certamente você vai falhar. Você vai se tornar infeliz. Não pense que você está aqui na Bélgica só para trabalhar, para juntar dinheiro, comer, dormir, fazer um projeto. Se você está aqui, porque Deus o trouxe. Amém. Ele tem um plano para você, e não somente para você, com todos aqueles que estão ao seu redor. Somente confiando em Deus, a sua vida trará a honra e a glória de Deus. E assim, você será feliz. Coloque toda a sua confiança em Deus, para a sua alegria e para a glória. Amém? Vamos cantar? Não vou nem tocar no violão, vou pedir para Silvia tocar. Os céus manifestam glória do Senhor. Vamos ficar em pé? Antes da gente terminar. Vamos lá? Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor, e todo o universo proclama o teu louvor, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam
muito obrigado, porque o Senhor nos criou para a tua glória. Nossa vida só tem sentido quando nós vivemos para ti. Nossa vida só tem razão quando nós nos agradamos do Senhor, quando nos deleitamos do Senhor, quando desfrutamos de ti. Que o Senhor nos use durante toda essa semana para falar às pessoas e que elas precisam conhecer a Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E somente voltando-se para o Senhor por meio de Jesus Cristo é que essa glória é restaurada. Possamos, durante essa semana, manifestar a tua glória diante das pessoas. Que as pessoas vejam os raios da tua glória e possam ser atraídas pelo teu amor. Que nessa semana de leitura da palavra, de oração, que o Senhor possa falar ao nosso coração e ao nosso coração. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, de bênção, uma semana de vitórias, uma semana de proteção. E que domingo que vem, quando estivermos aqui, quando vamos começar a celebrar o Natal, a pensar quem é Jesus, possamos convidar pessoas para estarem conosco, para pensarem sobre essa mensagem maravilhosa que é Jesus Cristo. Aquele que é nosso Emmanuel, Deus conosco. Despede-nos da tua paz, da tua graça, do teu amor. Que o Senhor abençoe nossos lares e que outros que estão desgarrados possam encontrar aqui neste lugar a tua palavra, a tua orientação, a tua glória, o teu poder, para a glória do teu nome. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito estejam sobre nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Temos um aniversariante dessa semana, o Sérgio, e preparamos uma coisinha, cara. Patrícia, vem aqui, Sérgio, por favor, para a gente